Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais um módulo do nosso curso de exercícios, do nosso curso de resolução de questões para o concurso, tá? Hoje a gente vai falar de DTAs, que são as doenças transmissíveis ou transmitidas por alimentos. E os assuntos mais abordados que nós observamos no levantamento que a gente fez foi que a maioria das questões elas são muito mais teóricas do que práticas. Então, a gente tem que ter muita atenção com essa matéria, com essa parte da disciplina, decorar mesmo, tem muita coisa que é decoreba, muita coisa que a gente pode criar macetes, criar métodos de memorização aí, para não esquecer nada durante a prova, tá? Os micro-organismos que são mais citados são a salmonela, o Clostridium botulinum, Staphylococcus, a Listeria e a Escherichia coli, tá? Destes, é muito importante absorver o máximo de informações possíveis, como o período de incubação, as principais fontes, os alimentos que normalmente estão envolvidos e qual que é o quadro clínico que apresenta. É importante também as informações referentes à classificação do micro-organismo, se é gram-positivo ou negativo, qual que é a temperatura ótima de crescimento, e se produz ou não toxinas e qual o tipo de toxina que é produzido, tá? As toxinas formadas, pessoal, também é de extrema importância, tá? A sua classificação e a sua estabilidade nos alimentos. As doenças que são frequentemente citadas, também que aparecem nos concursos aí, são a toxoplasmose, a cólera, a febre tifoide, tá? Importante saber os agentes etiológicos e as formas de transmissão das diversas doenças transmitidas por alimentos. Pessoal, tem um regulamento técnico de padrões microbiológicos, que é RDC 12 de 2011 da Anvisa, tá? Que serve aí como uma leitura complementar, porque trata dos padrões microbiológicos estabelecidos por classes de alimentos, tá? Então, é uma leitura não é muito grande e é importante, creio que vai ajudar muito vocês aí durante a realização da prova do concurso, tá bom? Além disso, é importante que vocês saibam a classificação dos micro-organismos de acordo com a temperatura ótima de crescimento e suas denominações, se é mesófilos, termófilos, eu vou abordar isso mais para frente durante a resolução de questão. E também sobre a atividade de água e sua influência para o desenvolvimento dos micro-organismos e também os casos reais, de doenças transmitidas por alimentos. A gente tem aí recentemente os casos envolvendo a dioxina, tá? Tem até uma questão abordando isso, e também sobre o mercúrio no atum. Tudo que sair na mídia que for relacionado com isso, é bom a gente dar uma atenção especial, porque pode ser cobrado no concurso. Pessoal, dentro do assunto de DTAs, tem muita coisa para decorar, em relação aos micro-organismos e suas respectivas doenças. A gente tem atividade de água, temperatura ótima de crescimento, formas de transmissão, muita coisa que eu já falei aqui para vocês. Então, acho importante a gente agrupar os micro-organismos e decorar a exceção. Dentro disso, eu vou fazer uma breve revisão com vocês, com alguns macetes, para facilitar o aprendizado em relação a essa matéria. Pessoal, as bactérias que eu já citei anteriormente para vocês são aquelas que a gente viu que mais caíram em provas de concurso. Porém, tem outras também que têm grande possibilidade de cair. Dentro disso, eu vou falar para vocês, Vou repetir as que eu já falei e vou citar quais são essas outras que têm essa possibilidade, ok? São elas: Salmonella, Escherichia coli, Yersinia, Campylobacter, Shigella, Vibrio cholera, Staphylococcus aureus e Listeria monocytogenes. Também temos Bacillus cereus, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens. Pessoal, desses que eu citei, todos possuem a forma de bacilo, que é aquele bastonetezinho, tá? Exceto dois, que é o Vibrio cholera, que tem a forma de vibrião, que é a vírgulazinha, e o Staphylococcus, que como o nome mesmo já diz, tem a forma de coco, que é o cachinho de uva. Então, a morfologia a gente já decorou. Vamos passar para o próximo. Então, pessoal, para facilitar a sua vida, eu vou dar uma dica aqui, em relação à classificação das bactérias quanto ao método de coloração pelo GRAM, tá?
Então, ó, das que eu falei, elas vão ser divididas em gram positivo e gram negativo, tá? Qual que é o macete para a gente decorar quais são as gram positivo? Vamos lá. São todas terminadas em S, exceto 1. Presta atenção nesse 1 aí que a gente vai correlacionar com o nome da bactéria. Então, quais são as terminadas em S? Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Clostridium perfringens. E qual que não termina em S, que é o 1 que eu falei? Clostridium botulinum, tá? Então, não vamos esquecer esse macete aí não, para ir bem firme isso aí para a prova. Agora eu vou passar o macete para vocês decorarem quais são as bactérias de coloração gram-negativo. Sempre o primeiro nome dessas bactérias vão terminar em A, exceto 2, tá? Então, são 6 bactérias, 4 terminam em A e 2 não terminam. Vamos ver quais que terminam com A. É Shigella, Yersinia, Escherichia e Salmonella. E as duas que não terminam com esse A que eu falei são Campylobacter e Vibrio cholera. Pessoal, vamos prestar atenção aí para não fazer confusão na hora da prova em relação a esses macetes que eu passei para vocês agora, tá? Ó, as gram-positivas, eu falei que elas são terminadas em S, certo? Mas presta atenção que é o segundo nome da bactéria. Por exemplo, Listeria monocytogenes, tá? É o monocytogenes que termina em S. E as gram-negativas, tá? Eu falei que elas são terminadas em A, mas o que termina em A é o primeiro nome da bactéria, então não faz confusão, tá? Principalmente para Listeria monocytogenes, no qual a primeira termina com A, porém ela é gram-positiva, ok? Pessoal, eu tenho mais um macete para passar para vocês, tá? Esse macete é em relação à utilização de oxigênio por esses micro-organismos, né? Por essas bactérias. Todas que eu falei para vocês, pessoal, são anaeróbias facultativas, tá? Exceto o Campylobacter, que é microaerófilo, e o Clostridium perfringens e botulino, que são micro-organismos anaeróbios, ok? Não esquece isso não, decore isso aí para a prova. Pessoal, o outro macete que eu vou passar para vocês aqui é em relação à atividade de água dos alimentos ideal para o crescimento dessas bactérias, tá? Todas que eu falei para vocês têm atividade de água ideal a partir de 0,90, né? Algumas crescem em valores de 0,93, outras 0,94 e assim por diante. Exceto o Staphylococcus aureus, que cresce, né, que tem uma atividade de água ideal a partir de 0,83, tá bom? Então, ela é capaz de crescer num alimento mais seco, né, num alimento com menor atividade de água. E das que eu falei para vocês que cresce acima de 0,90, eu vou chamar atenção para a Listeria monocytogenes, porque tem várias questões de concurso que abordam a atividade de água da Listeria monocytogenes. Então, decora aí que o valor dela de atividade de água ideal nos alimentos é de 0,92, ok? Então, beleza aí, grava isso. Primeira questão, pessoal, vamos lá. Assinale a alternativa que corresponde ao micro-organismo responsável por uma doença veiculada por alimentos, causada por uma exotoxina termoestável, que resiste a 100 graus por 30 minutos. Então, são duas informações aí, pessoal. A gente tem que saber qual micro-organismo que é causador de uma intoxicação, né? Produtor de exotoxina, e essa exotoxina é termoestável, tá? Então, vamos para as opções. Primeira opção é Staphylococcus aureus, tá? Staphylococcus aureus, pessoal, é sim causador de intoxicação alimentar, tá? Então, vamos deixar ele stand-by aí para depois a gente citar. A salmonella, pessoal, e o Campylobacter jejuni, as opções B e E, a gente tem descrito na literatura que eles são causadores tanto de infecção alimentar ou de uma toxi-infecção alimentar, tá? A gente achou fontes citando tanto uma coisa quanto outra. Comumente, a gente tem eles enquadrados na classificação de causadores de infecção alimentar, ou seja, são micro-organismos, né,
que são ingeridos lá no alimento contaminado e não são produtores de toxina, ou seja, eles invadem a célula do hospedeiro, né? E eles, por si só, sem toxina, causam a doença, tá? A Listeria monocytogenes, que está lá na opção D, é causadora, pessoal, de uma infecção alimentar, que eu já falei, então, não produz toxina e somente ela é responsável por causar a doença. E a opção C, que é o Clostridium botulino, nós também temos, né, e sabemos que ele é causador de uma intoxicação alimentar. Então, de tudo que a gente falou, a gente fica entre a opção A e C, tá? Então, para diferenciar os dois aí, a gente vai fazer em relação à função, né, da estabilidade térmica das toxinas produzidas pelo estafilococo e o Clostridium botulino. A toxina botulínica, pessoal, ela é inativada facilmente pelo calor, ou seja, ela é termolábil. Ela é destruída a uma temperatura de 65 a 80 graus por 30 minutos ou a 100 graus por 5 minutos. Então, a gente elimina ela, porque a gente quer a bactéria que causa uma toxina termoestável. Quem que é? O Staphylococcus aureus, tá? A toxina dele é termoestável e resiste a 100 graus por 30 minutos, exatamente como está falando na questão. Então, a resposta é a alternativa A, Staphylococcus aureus, ok? Pessoal, dos conceitos que a gente viu nessa questão aqui, é importante a gente reafirmar e decorar alguns, tá? Vamos diferenciar aí o que é uma endotoxina de uma exotoxina, tá? Endotoxina, pessoal, é quando a toxina é produzida dentro da célula do hospedeiro, ok? Ou seja, a bactéria invade lá o enterócito, por exemplo, e lá dentro é que essa toxina vai ser produzida. Lembra, endo é dentro, ok? E a exotoxina, né, exo vem de fora, é quando essa toxina é produzida fora da célula, como, por exemplo, na corrente sanguínea, ok? Vamos diferenciar também, pessoal, muito importante a gente saber bem firme o que é uma intoxicação alimentar, uma toxinfecção alimentar e uma infecção alimentar, ok? Vamos lá. A intoxicação alimentar é quando a toxina é pré-formada no alimento e a ingestão já é dessa toxina pré-formada, ok? Como exemplos clássicos, eu já falei do Staphylococcus aureus, do Clostridium botulino, mas a gente também tem o Bacillus cereus como produtor, né, causador de uma intoxicação alimentar, ok? A toxinfecção alimentar, pessoal, é bom ficar claro também o quê? Que a gente vai ingerir a bactéria que está lá no alimento e lá dentro do organismo é que essa bactéria vai produzir a toxina, ok? E a infecção, eu vou reafirmar mais uma vez, é quando a gente faz a ingestão da bactéria. E essa bactéria dentro do organismo, por si só, causa doença no hospedeiro, ok? Então, fica firme com isso aí, decora, para poder não errar na hora da prova, ok? Próxima questão, pessoal. Cada espécie ou grupo de micro-organismo apresenta sua faixa ótima de temperatura para multiplicação. Aí, só nesse pedacinho da questão, a gente já tem uma informação muito importante, que falou sobre temperatura ótima de crescimento, né, dos micro-organismos. Aí a gente já sabe que a gente pode dividir os micro-organismos quanto à sua temperatura ótima em 3 grupos. A gente tem as bactérias psicrófilas, as bactérias mesófilas e as bactérias termófilas. Vamos lembrar aí que filo, né, essa fila aí no final, quer dizer afinidade, né, amigo. Então, é a temperatura ideal para o crescimento da bactéria, não significando que ela não possa crescer em outra temperatura. As bactérias psicrófilas, pessoal, elas têm afinidade, né, elas têm como temperatura ótima as temperaturas mais baixas. Varia muito de autor, mas pode considerar aí abaixo de 15, 20 graus é a temperatura ótima para as bactérias psicrófilas. Já as bactérias mesófilas, lembre que meso é meio, crescem em temperaturas medianas, tá? Então aí acima de 15 a 20 graus até mais ou menos 40 graus é a temperatura ótima de crescimento dessas bactérias. Já as bactérias termófilas, né, elas têm afinidade por temperaturas mais altas. Então, são temperaturas que geralmente variam aí de 41 até 75 graus, tá, pessoal? Vamos continuar a ler a questão, então. Os micro-organismos classificados como psicrotróficos, então, já apresentou uma outra classe aí, que a gente vai explicar mais pra frente. Apresentam faixa ótima de crescimento,
situada entre... Então tá, pessoal, os micro-organismos psicrotróficos, tá? Eles têm uma resistência às temperaturas mais baixas, às temperaturas de refrigeração, tá bom? Esses micro-organismos, né, eles podem também crescer na temperatura dos mesófilos, por exemplo. Porém, eles resistem às temperaturas de refrigeração, como eu falei. A gente também tem aí, ó, os termodúricos. Os termodúricos, eles são resistentes às altas temperaturas, tá? Então são duas novas classificações que a gente falou. Então, a questão está querendo que a gente encontre qual que é a temperatura aí ideal para os psicrotróficos. Então, disso que eu falei, a resposta correta é a alternativa E, de 7 a 12 graus. Lembra, pessoal, que 7, né, temperatura baixa de refrigeração. Tem autor que coloca que é abaixo de 7, mas lembre-se sempre que é por aí. 7, tá? Que é a temperatura dos psicotróficos. Essas bactérias, pessoal, psicrotróficas, são o principal ponto crítico na manutenção da qualidade do leite resfriado, por exemplo. Porque o leite ele não vai ser resfriado a 4 graus. Essas bactérias, lá no tanque de expansão, então, são capazes de resistir a essa temperatura e se manterem viáveis lá naquele leite, o mantendo contaminado, tá? As principais bactérias psicrotróficas que a gente tem são as pseudomonas, né, bacilos, serratia, a listéria spp, tá? E é o gênero, não estou sendo específica para monocitógenes, a Yersinia, os lactobacilos, Flavobacterium, Corynebacterium, Micrococcus e o gênero Clostridium também. Sendo que o gênero, tá? Pseudomonas é o gênero mais predominante, ok? Então, grave isso aí que eu falei e vamos para a próxima questão. Bactérias patogênicas e ou suas toxinas causam a maioria dos surtos e casos de doença de origem alimentar. Quando o agente é uma toxina previamente elaborada por um determinado micro-organismo no alimento, a doença é denominada intoxicação alimentar ou também toxinose alimentar. Temos como exemplo de intoxicação alimentar. Então, pessoal, a questão te contou aí, te falou, né, o que é uma intoxicação alimentar e está querendo saber, dentre as opções que ela te deu aí, qual que é a bactéria que causa uma intoxicação alimentar. Eu falei lá atrás para você que são 3, né? Quais são? Clostridium botulino, Staphylococcus aureus e Bacillus cereus. Das opções aí, a única que a gente tem aí que eu falei é a alternativa D, botulismo. Então tá, pessoal. O botulismo, né, é o caso mais clássico de intoxicação alimentar que a gente tem. Que é lembrando que é um transtorno alimentar provocado por uma toxina pré-formada. Não esqueça disso, tá? A maioria dos casos, pessoal, envolvidos em botulismo estão relacionados a conservas, né, que são os enlatados, ou alimentos feitos em casa. Como exemplo, a gente tem os vegetais, especialmente o palmito, os embutidos, os peixes e os frutos do mar, que são preparados sem respeitar as regras básicas de esterilização, tá? A Listeria monocytogenes, pessoal, que está citada lá na letra B, ela é uma bactéria que causa uma infecção alimentar, tá? Ou seja, o micro-organismo ele é capaz de invadir o tecido do hospedeiro, causar a doença e ele não produz toxina, tá? As verminoses, que estão citadas lá na letra E, também não produzem toxinas, ok? Então, a gente elimina essa questão. Já as bactérias do gênero Shigella, tá lá na letra A, né, são produtoras de toxina e podem atacar o revestimento do intestino grosso do hospedeiro e vai provocar inchaço, úlcera na parede intestinal e uma diarreia aquosa, volumosa e dolorosa, tá? Lembrar que as toxinas, né, nesse caso aí, vão ser formadas após a infecção e já dentro do organismo do hospedeiro, tá? Então, são consideradas como toxinfecção alimentar, não esqueça disso. Então, Shigella, né, o micro-organismo contamina lá e lá dentro do organismo é que vai produzir a toxina. Pessoal, já a salmonela, né, eu disse para vocês que tem variação na literatura. Tem autores que consideram que a salmonela é causadora de toxinfecção alimentar e tem autores que consideram que a salmonela é causadora de infecção alimentar.
Então, pessoal, para resolver a prova aí, a gente vai ter que usar o nosso bom senso e ver exatamente o que a questão está querendo, comparando com as outras opções disponíveis ali para a gente poder marcar. Então, por exemplo, pessoal, lá você tem uma questão na prova que quer que você marque um caso de toxinfecção alimentar. E te dá lá como opção na letra A, B e C, Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, e lá na opção D, te coloca salmonela. Então, a gente sabe que tem 3 intoxicações alimentares, então a gente vai considerar que a salmonela é causadora de toxinfecção alimentar, porque comparando com as outras alternativas, é a única ali que é toxinfecção. Agora, se te pedir o caso de toxinfecção e te der numa alternativa a Shigella, por exemplo, e numa outra alternativa a salmonela, aí a gente vai considerar a Shigella, porque a Shigella certamente é uma toxinfecção alimentar. E a salmonela, nesse caso aí, a gente coloca ela classificada como causadora de infecção alimentar, ok, pessoal? Usar o bom senso e analisar com cuidado essas alternativas relacionadas à salmonela, ok? Então, o único caso aí, pessoal, de tudo que eu falei que é uma intoxicação alimentar é o botulismo. Então, essa é a resposta, ok? Vamos para a próxima. Identifique se são verdadeiras ou falsas as afirmativas abaixo com relação à listeriose. Então, dá uma grifada em listeriose aí para ficar claro o que está querendo a questão. E não se esqueça de, depois que você analisar cada afirmativa, colocar lá, ó, bem destacado o Vzinho de verdadeiro ou o F de falso, para também não fazer confusão na hora da prova, tá? Então, primeira afirmativa. A listeriose trata-se de uma zoonose. Humanos se contaminam através da ingestão de alimentos contaminados. Essa afirmativa é verdadeira, pessoal. Segundo a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, zoonose é infecção ou doença infecciosa transmissível em condições naturais dos animais vertebrados ao homem. Então, a listeriose, ela é uma zoonose sim, tá? E os alimentos são reconhecidos como a principal fonte de transmissão da Listeria monocytogenes para o homem. Lembrar aí que a alimentação, então, seria, né, condição natural de transmissão, segundo o conceito da OMS, ok? Então, vamos ver a próxima afirmativa aí, ó. A Listeria monocytogenes é largamente distribuída na natureza e pode ser encontrada no solo, nas plantas, na silagem, na superfície da água, nos pisos de instalações e nas fezes. Verdadeira essa afirmativa, tá, pessoal? Coloca um Vzinho aí para não fazer confusão. A Listeria monocytogenes é ubiquitária, tá? O que isso quer dizer? Que ela está amplamente disseminada no ambiente, tá? Pode ser encontrada na vegetação, na água dos rios, em material que está em decomposição, no esgoto, nos efluentes de fábricas, tá? É muito comum isso, entre outros locais. Em relação à silagem, que está citada aí nessa questão, tá? Ela pode ser contaminada sim, e isso é muito comum, tá, pessoal? Como que essa silagem vai se contaminar, né? Ela pode se contaminar diretamente com as fezes dos animais domésticos ou silvestres, né? Também pode se contaminar através do adubo que for utilizado na cultura da silagem, né? Por exemplo, a silagem de milho, ou também através de material de aborto e cadáveres, ok? Então, é muito importante destinar sempre esse tipo de material adequadamente, né? Como o aborto e cadáveres, para o quê? Para não acontecer esse tipo de contaminação da silagem, ok? E última afirmativa, pessoal. A vacinação deve ser feita antes da administração da silagem, principalmente durante o inverno. Essa afirmativa é falso. Coloca um Fzão lá grandão para não ter dúvida, tá? Por quê, pessoal? Não existe ainda uma vacina para listeriose, tá? Então, não tem nada a ver vacinação com listeriose aí, deixa essa afirmativa falsa. Vou chamar a atenção aí que se um animal comer uma silagem contaminada, ele vai ser um portador, tá, pessoal, da listéria e vai disseminar esse micro-organismo no rebanho, através tanto das fezes quanto do leite, ok? Então, a resposta correta aí para a gente marcar vai ser a alternativa D, que tem a sequência lá, V, V, F, ok? Próxima questão. O que são toxi-infecções alimentares emergentes? São 2 conceitos, então, tá, pessoal? Toxi-infecções alimentares, tem que saber o que é e associar ela com o conceito aí de emergentes, tá? Alternativa A está dizendo o seguinte: são doenças de origem alimentar veiculadas pelos micro-organismos, parasitas e seus produtos tóxicos que, do ponto de vista epidemiológico,
passaram a ser importantes. Essa é a resposta, tá? A afirmativa aí está verdadeira, pessoal. O conceito aí de toxinfecção abordado está correto, falou, né, dos micro-organismos, parasitas e os seus produtos tóxicos, tá? Né? Ou seja, eles produzem a toxina dentro do organismo, tá? A gente faz a ingestão da bactéria. E o conceito de emergente também é importante chamar a atenção, que falou ali, passaram a ser importantes, ou seja, em um determinado ponto ela não era importante e a partir de um determinado momento passou a ser importante, ou seja, está surgindo aí, tá bom? Então essa afirmativa é verdadeira, essa resposta é correta, tá? Importante ressaltar o quê? Que essas toxinfecções alimentares emergentes são doenças cuja incidência nos humanos foi aumentada durante as últimas décadas ou que poderão ameaçar a humanidade num futuro próximo, tá, pessoal? Todas as doenças que estão em emergência, né, que são emergentes, são doenças que se espalharam recentemente ou doenças que apareceram recentemente numa área geográfica, tá, na qual provocou um problema de saúde pública realmente alarmante, que pode ter sido de forma local, regional ou global. Como exemplo, a gente tem a cólera na América do Sul, tá? A verdadeira emergência, pessoal, é tipo assim, quando o micro-organismo que não tinha sido identificado, tá? Ele era considerado apenas uma ameaça para a saúde pública. Aí ele vai e começa a aparecer, começa a causar doença, tá? Um exemplo clássico que a gente também tem é a Escherichia coli O157H7, que surgiu, né, como uma doença emergente a partir de 1982, na carne de bovino para consumo, né? Nos hambúrgueres, tá? O aparecimento acentuado de doenças emergentes ou reemergentes, né, nas últimas 2 décadas, é por quê? Porque está ocorrendo uma evolução tecnológica, tá? E por todas as alterações que têm vindo a ocorrer, né, a nível ambiental, econômico e social no mundo inteiro. Vamos lembrar que estes seres vivos são unicelulares, eles se multiplicam, né, facilmente, evoluem por mutações e recombinações genéticas. Com isso, têm surgido micro-organismos mais virulentos e com maior capacidade de sobrevivência, tanto, né, frente aos antibióticos, como fatores ambientais adversos, ou seja, estão surgindo micro-organismos mais resistentes. Isso contribui diretamente para o surgimento dessas doenças emergentes, tá? Vamos falar agora por que as outras alternativas estão erradas, tá? A B fala assim, são doenças de origem alimentar veiculadas pelos micro-organismos e seus produtos tóxicos. Tá errada, tá falsa, pessoal. Citou só o conceito de toxinfecção e não falou nada sobre emergente. E isso foi pedido lá na questão, então ela tá errada. A C fala assim, ó, são intoxicações causadas pelo veneno dos animais sinantrópicos. E a D fala, são infecções transmitidas pelos animais sinantrópicos. Todas as duas são falsas, tá? Não tem nada a ver. O que é animal sinantrópico? São aqueles que se adaptaram, né, e vivem junto do homem, a despeito da vontade do homem. Ou seja, eles vivem junto, mas não é porque o homem quer, não é pela vontade dele, não, tá? É diferente dos animais domésticos. Por quê? Os domésticos o homem cria, né, cuida com finalidade de companhia, produção de alimentos ou transporte. Como exemplo de animais sinantrópicos, a gente tem as baratas, os ratos, os escorpiões, formigas e os morcegos também, tá? Eles vão transmitir zoonoses, mas essas doenças não são de origem alimentar, né? A gente falou lá, na questão tá falando de toxinfecção alimentar, então não tem nada a ver, tá, pessoal? E por último aí, a alternativa E, que diz o seguinte, que toxinfecções alimentares emergentes são doenças de origem alimentar que, veiculadas pelos Staphylococcus aureus apenas, passaram a ser importantes do ponto de vista epidemiológico. Nós já achamos a resposta aí, que é a alternativa A, a gente já sabe que essa aí é falsa. Tá limitando, pessoal, aí, só ao Staphylococcus aureus, tá? Colocando apenas. E a gente sabe, importante lembrar que Staphylococcus aureus é causador de intoxicação alimentar, tá? A toxina é pré-formada no alimento. Não causa um quadro de toxinfecção alimentar, como está pedindo na questão, ok? Próximo, então. Embora a salga esteja relacionada entre um dos métodos de conservação mais antigos e utilizados em larga escala no Brasil em produtos de origem animal, o peixe salgado pode deteriorar-se
devido à possibilidade de proliferação tá? Então, tá querendo saber aí o que pode proliferar no peixe salgado, tá? Resposta correta aí, vamos ver. Ó, primeiro na alternativa A, falou bactérias termofílicas. Nós já falamos que as bactérias termofílicas são aquelas que têm temperatura ótima de crescimento entre 45 a 70 graus. Então, não tem nada a ver aí com o sal. Na B, fala bactérias mesofílicas, né? As mesofílicas, repetindo, são as bactérias que têm temperatura ideal de crescimento entre 20, né, 15, 20 até 40 graus. Então, também não tem nada a ver. Alternativa D está falando bactérias psicrófilas. Lembra lá, afinidade, né? Então, tem afinidade, temperatura ótima de crescimento, de 15 a 20 graus. E a alternativa E está dizendo aí, ó, qualquer bactéria, pois esse produto só sofre deterioração quando expira a validade comercial. Então, nada a ver, tá, pessoal? Peixe salgado só vai deteriorar, só vai estragar depois do vencimento? Isso não existe. A gente sabe que diversos produtos, né, todos os produtos podem, dependendo da contaminação, deteriorar antes da validade, né? Então, sobrou pra gente aí, e é a resposta alternativa C, bactérias halofílicas, tá? Quem que são essas bactérias, pessoal? São aquelas que habitam, né, locais denominados de hipersalinos. Hiper, muito, né, sal. Hipersalinos. E necessitam de uma concentração mínima de cloreto de sódio, que é o NaCl, para se desenvolverem, tá? São aquelas, então, lembra lá que o fila é amizade, é amigo. Então, afinidade pelo sal. Pelo nome, vamos ver aí, ó. O cloro, ele é um halogênio. Então, esse halo vem de halogênio, que é do cloreto lá. E o filo, afinidade. Com isso, a gente não vai esquecer, tá? Que as bactérias halófilas têm afinidade pelo sal. Podemos citar, dentro desse grupo de micro-organismos halófilos, quais bactérias? Principalmente as sarcinas, tá? Que elas são halófilas cromogênicas, causadoras de coloração vermelha, indesejável em produtos proteicos salgados, tá? É o chamado vermelhão. Acontece muito em jerky de bife, charque, tá? Nos produtos salgados diversos. Nem todos os micro-organismos halófilos, pessoal, são prejudiciais aos produtos salgados, tá? Sendo verificado entre eles a ocorrência de algumas espécies que contribuem para a maturação desses produtos. Entre as espécies que são interessantes para a indústria da salga, a gente tem, para citar, aquelas que pertencem ao gênero Halobacterium e Micrococcus, tá? As bactérias do gênero Halobacterium são halófilos obrigatórios, tá? Ou seja, só crescem em meios salgados. E crescem em meios que têm uma concentração de 16 a 32% de cloreto de sódio. Já os micrococcus crescem em meios contendo 5 a 15% de cloreto de sódio, ok?